qualidade da sua vida, ela está diretamente ligada à qualidade dos seus pensamentos. E esse território, o território dos seus pensamentos, ele deve ser dominado. Você deve dar aí as regras do que vai passar na sua mente. Você consegue entender isso? A qualidade dos seus pensamentos determina grandemente o bem-suceder ou o mal-suceder da sua vida, das suas relações, das suas decisões. Por isso nós vamos ter o nosso tempo hoje sobre qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos, sobre como nós podemos, porque muitas pessoas, queridas, querem paz. Quem já não disse assim? Eu quero paz, eu preciso de paz. Você já disse isso? Eu já disse muitas vezes. A paz, há um caminho para isso. E eu já te adianto, não é de fora para dentro. Por isso, fique comigo aqui nessa live e vamos convidar o maior número de pessoas possível para que essa verdade entre na mente, no coração e reverbere na vida, na nossa e na vida das pessoas que nós amamos. Combinado? Vou mandar aqui os meus avisos. Glória a Deus, sejam bem-vindas. Andressa, meu bem, Miriam, que bênção. Kenila, Kênia, não. Eu tô enxergando muito bem, que bênção. E eu vou mandar aqui chamar aqui, né, as pessoas do meu contato. Faça isso, por favor, chame-as dos seus contatos, para que a gente... Isso não é uma live somente, gente. Isso é um tempo de crescimento. Isso é um tempo em que nós estamos destruindo cadeias que prendem a nossa mente. Nós estamos destruindo, ou melhor, construindo novos caminhos para que a gente seja bem-sucedida, pois a palavra de Deus ela diz isso. Se a gente não mudar a nossa mente, a gente não muda a nossa vida. Para a gente experimentar coisas novas, nós temos que transformar a nossa mente. E como fazer isso? Então, eu sei o que eu tenho que fazer, mas como? Talvez você saiba muitas coisas, mas não saiba o como. E é isso que a gente que eu tenho estado aqui no Palavras de Vida, no devocional Palavras de Vida, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, para que a gente cresça neste entendimento, saia daqui com ferramentas para treinarmos a nossa mente e vivermos uma vida plena. Uma constância, dia a dia, de glória em glória, de degrau em degrau, porque às vezes você tenta dar um passo muito grande, ao invés de ir de degrau em degrau, você tenta ir de degraus em degraus, e a hora que você vê, a sua perna não alcança, você não estabilizou, e aí desequilibra e cai. Consegue entender isso? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, a sexta-feira de vocês, nesse dia que se chama hoje, que é hoje que a gente pode transformar a nossa vida. Não foi ontem e não será amanhã. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa entender. Os seus pensamentos, eles têm que ser trazidos debaixo de um comando, de um domínio para o hoje. Hoje. Não há outro dia em que nós possamos trazer essa transformação para as nossas vidas. É hoje. Por isso, como que nós vamos renovar a nossa mente? Eu sempre peço, traga papel, caneta, anote os versículos que eu passo aqui toda sexta-feira. Chame as suas amigas, seus amigos. Gente, nós precisamos ser canais de bênçãos, canais de boas novas. Canais de boas novas.
Você é um canal de boas novas? Você leva paz? Então nós precisamos, e para sermos canais de boas novas, nós precisamos ter a mente renovada. Porque se nós não temos a mente renovada, nós vamos continuar reproduzindo pensamentos negativos automáticos. E preste atenção, a grande maioria dos nossos pensamentos são negativos. Além de negativos, são automáticos. O que quer dizer isso? São pensamentos que funcionam por conta própria, vamos dizer assim. Você não entra ali na mente, você não entra nesse território que é teu, que você deve comandar esse território, você não entra e aí os seus pensamentos negativos e automáticos fazem a festa e funcionam como eles querem. E pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar ação. Essa ação você pode entender aí como escolhas, decisões, palavras, e tudo isso vai gerar o que na sua vida, gente? Resultado. Resultado. A sua vida é resultado da qualidade dos seus pensamentos. Pare por um segundo, dê uma analisada rápida. Qual área da sua vida está ruim? Parece que não anda, parece que chega num teto e volta. Preste atenção na qualidade dos seus pensamentos em relação a essa área ou em relação a várias áreas. E eu quero começar esse tempo já dando um versículo para que você medite nele. O versículo chave do nosso tempo hoje, esse versículo ele é incrível para mim, ele é fundamental para qualquer mudança que está lá. Eu creio que você já deve ter ouvido, mas eu quero que você deixe ele entrar aí dentro de você. Deixe ele mudar a estrutura. Gente, presta atenção, a palavra é viva, tá? Então ela se move. Então deixa essa palavra transformar, se mover, mexer aí dentro de você a ponto de mudar estruturas da mente. Romanos 12:2. Olha o que diz a palavra. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, viver você mesmo, experimentar você, por experiência própria, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você consegue entender a grandeza e a profundidade dessa fala, desse versículo? Não se conformem, não tomem a forma do mundo, que todo mundo fala, o que todo mundo diz. Você saiu de uma forma. Você foi criado baseado numa forma, a forma de Deus. Lembra? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você tem uma forma. E essa forma, infelizmente, ela foi corrompida. Essa forma, ela deformou. Quando alguma coisa cai, ela não deforma? Ela não deforma? A queda, ela deforma. Quando você derruba algo no chão, ou ela quebra, ou dependendo da sua estrutura, ela deforma, ela fica deformada. E o que é a queda? A desobediência, andar contrário ao propósito de Deus faz o que com a sua criatura? Deforma, tira da forma original. Então a sua mente hoje, a nossa mente hoje, ela não é a mente original. Nós temos que colocar aí alimento para que ela assuma uma outra forma. Lembra do versículo? Não se conformem com este mundo. Não assumam a forma dele. Quem aqui já usou uma roupa que não é o seu tamanho? Já? Ou uma roupa muito grande, ou uma roupa apertada, que não era sua. Você pegou emprestada. Me diga se você fica confortável, se você consegue trabalhar bem, se você consegue viver bem com uma roupa que não lhe cabe. Ou que está apertando, limitando os seus movimentos, né? Deixando você sem ar. Ou uma roupa grande que você vai andar, vai tropeçar nela, vai cair. Isso é não estar de acordo com, não estar em conformidade com aquilo que Deus fez. Então, para que eu experimente, por experiência própria,
a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho um processo, eu tenho um protocolo que é não me conformar, não tomar a forma deste mundo, mas uma palavrinha aí, uma conjunção que indica contrário, faz o contrário. Não se conforme e transforme. Transforme como? Transforme o quê? A mente. Com o quê? Com a palavra. Não inventa. Não inventa. Escute o que eu estou falando para você. Há uma maneira de ter a mente guardada, de experimentar a paz que o mundo não te dá. Lembra da forma do mundo? É transformando a nossa mente pela palavra. Muitas pessoas acreditam que não tem jeito de mudar. Tem muitas pessoas que se identificam com os seus pensamentos. Eu sou o que eu penso. Preste atenção, você não é o que você pensa. Você pode e deve questionar os pensamentos que trazem confusão, os pensamentos que trazem dor, os pensamentos que trazem tensão, os pensamentos que te trazem ansiedade. Você deve duvidar deles. Não permita que eles se estabeleçam. Não permita que eles se sintam confortáveis e façam morada. Porque quanto mais eles estiverem ali, mais fortes eles ficam. E aí eles se tornam dono do pedaço. E aí eles ficam e começam a trabalhar sem a sua autorização. Entende? Olha que coisa séria. Você está sendo dirigida, sim ou não? Porque os pensamentos eles vão criar emoções e emoções ações. Então você está fazendo coisas a partir de pensamentos que você nem queria que estivessem lá. Ouça isso novamente. A live vai ficar gravada. Ouça o que eu disse mais uma vez. Para você ver a importância, a profundidade e a seriedade do que está sendo dito aqui. Então, muitas pessoas acreditam que não tem nada que possa ser feito para mudar esses pensamentos. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: Buenos dias! Tá internacional essa live, hein? Umas semanas atrás, havia uma pessoa falando em inglês, hoje em espanhol. Que bênção, que bênção. Então, eu já ouvi muitas pessoas dizendo para mim assim: eu não consigo. Eu não consigo. Eu creio que sozinha você não consegue mesmo. E quem disse que você está só? Quem disse que você precisa estar só? Quem disse? Não precisa. Nenhum momento. Só que a gente entende erroneamente pelas direções do mundo que você não deve precisar de ninguém. Que ser forte é fazer tudo sozinha. Que ser forte é não pedir ajuda. Que ser forte é dar conta de tudo. Aonde que está escrito isso? Veja se está funcionando na sua vida. Veja se isso está te trazendo paz. Veja se isso é um pensamento que deve ser alimentado. Quais pensamentos você está alimentando? Que a vida é assim mesmo? Que ninguém presta? Que é difícil demais? Que casamento é péssimo? Que filho só dá trabalho? Que dinheiro é difícil demais de ganhar? Que a gente nasceu para sofrer mesmo? Quais são os pensamentos que você alimenta? E talvez você já tenha alimentado tanto que você nem saiba que pensa neles. Olha que loucura. Se você não parar e analisar, olhar para aquilo que passa na sua mente, quais pensamentos passam por aí, você nem sabe. Porque eles já estão ali trabalhando sozinhos. E fazendo e dando resultado na sua vida. Então, as pessoas que não fazem isso, os pensamentos ela entende que os pensamentos são ela. Que ela é aquilo mesmo. E ela está sendo enganada.
O mundo indica o quê? Ele mostra o quê? Lembra o versículo, não vos conformeis com este mundo? O que o mundo diz? Que para ter paz, a gente tem que fazer o que todo mundo está fazendo. A gente tem que aceitar esses pensamentos e não nos conectarmos emocionalmente com eles. Ok. Como? Preste atenção no como. Você tem que se amar. Ok, eu sei. Como? Lá na AME, na Academia da Mente Inabalável, tem lá o curso, os 6 pilares da autoestima que ensinam você como você deve se amar. Como você deve fazer isso. Como você deve trabalhar a sua autoestima. Então é como eu devo transformar isso. Simplesmente não aceitando também, porém, não apenas não aceitar. Esse versículo nos ensina algo muito mais poderoso. Além de não aceitar, eu tenho que renovar, eu tenho que substituir. Eu não posso deixar esse espaço vazio. Não, eu não aceito, eu não sou isso. Maravilha, ok. E esse espaço vazio vai ser preenchido com o quê? O mais forte volta. O mais forte vai estar lá. Eu tenho que substituir. Preste atenção, a nossa mente, ela é um campo de batalha. A guerra acontece ali. As vitórias e os fracassos acontecem na mente. A nossa mente é um campo de batalha espiritual, um campo de batalha emocional que vai refletir no nosso físico e na nossa vida como um todo. Ali as guerras acontecem. Ali as guerras são vencidas e ali as guerras são perdidas. Quem é você aí nesse papel? E o inimigo, o mundo, as experiências ruins que tivemos na vida, elas vão fazer com que na nossa mente haja dúvidas, medos, inseguranças, mas nós podemos ser libertas disso, gente. A palavra diz que o que liberta a gente de medo, de insegurança, de trauma, de dores? A verdade. A verdade vai tirar a gente de um lugar de cativeiro. A verdade vai tirar você de um lugar que não foi feito para você. Você acha que a mente que Cristo te deu, a mente de Cristo, tem alguma coisa nesse nível? Fale para mim se você acha que tem. Não tem. É a verdade de Deus que vai tirar você desse lugar de dor, que vai tirar você desse lugar de medo, desse lugar de baixa autoestima, desse lugar de autopunição, desse lugar de dor, gente. Porque quando a gente identifica esses pensamentos, a gente deve fazer o quê? A gente deve colocar. Se nós identificamos pensamentos de dor, se nós identificamos pensamentos que estão nos puxando para trás, nós devemos falar, opa, esse pensamento ele está de acordo com aquilo que Deus diz, com a verdade de Deus? Eu comparo, tá? Opa, não tá. Então eu não vou me conformar com esse pensamento. Eu vou transformá-lo. Quantos pensamentos passam pela sua mente todos os dias e que você simplesmente aceita e vida que segue? Assim mesmo, tá bom. Quantos pensamentos que te colocam ali para baixo, que fazem você aceitar menos do que Deus te concedeu, que fazem você aceitar situações agressivas, sabe? Se um pensamento seu diz assim para você, larga a mão. Você não é boa para isso. Ixi, você não é boa o suficiente para isso. Gente, essa é uma fala que nós falamos para nós. Pare e olhe. Talvez você não perceba porque você ainda não parou e não olhou. Opa, trazer minha mente para o presente. Ou ela está se movendo pela dor do passado ou pela ansiedade do futuro. Se você não assume esse papel, esse controle, você não fica no presente. Entendeu? Chave, presente. Gente, Deus deu, a palavra dele já tem antídoto para a ansiedade.
Sabe qual é? Basta a cada dia o seu mal. Deixa o futuro, que Deus já está lá. Já tem hoje para resolver. O que você está querendo trazer, o que ainda nem aconteceu, para o hoje? Entendeu? Você tem que mudar o modo. Então, se um pensamento falar isso, você não é boa o suficiente, esquece. Você não é boa. Vai lá, anota aí, Filipenses 4:13, que diz assim, destrói esse pensamento. Tira ele, põe outro. Fala assim, pensamento, você está falando que eu não sou boa? Em algum lugar, em algum momento esse pensamento entrou aí? Tá, mas eu escolho esse aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sair desse lugar, eu posso... Porque às vezes, gente, presta atenção, eu não tô dando pra você aqui um mundo de fantasia. Eu tudo posso e eu não me preparo. Eu tudo posso em Cristo que me fortalece, mas eu não me cuido. Eu não estudo, eu não leio, eu não oro. Não seja infantil. Eu posso, então eu vou me capacitar. Qual é a área que precisa ser trabalhada? Eu preciso orar mais, eu preciso conhecer mais a palavra, eu preciso comer melhor, eu preciso cuidar da minha mente. A oração, ela não elimina a ação, tá bom, gente? O que eu vejo muito é a pessoa usando a palavra e não fazendo a sua parte. Racional, culto racional é uma fé que pensa. Você não foi criada para não pensar, tanto que a palavra está dizendo, renova a sua mente, escolhe o que pensar, escolhe. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Tudo eu posso sair desse lugar, que o Senhor vai me ajudar. Se eu tenho que me capacitar, eu vou fazer. Se eu tenho que ter novos relacionamentos, novas pessoas, eu vou fazer. Eu vou fazer o que tem que ser feito, porque o Senhor me capacita. Não é que ele vai jogar no seu colo de mão beijada. Se você não aprendeu, como que você vai ter coisas novas? Como que você vai lidar com coisas novas se você não mudou de caminho? Se o teu pensamento é sempre o mesmo? Tudo bem? Se a tua mente vai lá e insiste, as coisas nunca vão melhorar. Ai, já tentei, não dá, não melhora. E aquela lamúria, aquela murmuração, criando aquele ambiente de dor. Sabe, quando a tua mente estiver assim, vai lá em Jeremias 29:11. Pensa numa palavra poderosa. Porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que eu tenho para você. Você não conhece, você não está no amanhã. Você não consegue nem ver o que está atrás da porta. Quanto mais o futuro. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Mas planos de dar a vocês a esperança e um futuro. É esse pensamento. O mundo, a sociedade, o seu inimigo das nossas almas, ele quer colocar assim, você não tem um futuro, você não tem jeito, a situação que você vive não vai mudar, mas aquele que dá a palavra final diz assim, eu tenho um futuro de prosperidade para você. Você não vai permitir que esses pensamentos que te limitam como uma corrente que te prende, sejam os pensamentos que direcionem a sua vida, direcionem as suas escolhas, direcionem as suas ações. Qual pensamento está no controle? Quem lembra aqui da história do cavalo? Aquela história é muito show, gente. Quem assistiu uma história que eu coloquei ali, um Reels do cavalo? Eu vou repetir rapidamente. Tinha uma pessoa sobre um cavalo e ele estava, muito rápido. Aí uma pessoa que estava andando ali perguntou para o cavaleiro, ei, onde você está indo com tanta pressa? E o cavaleiro disse assim, eu não sei, pergunta para o cavalo. Como assim, gente? Pergunta para o cavalo. Quem está no domínio? Vamos colocar o cavalo aí como seu pensamento. As emoções que não são dominadas pela razão.
dor que está no comando, pensamento negativo, pensamento automático, pensamento limitante que ficou ali instalado. Um código. Códigos foram instalados aí na sua mente. Imagine a sua mente como um computador. E desde pititico foi sendo instalado o código ali. Você não consegue? Isso é difícil. Homem é ruim. Mulher é ruim. Criança dá trabalho. Ganhar dinheiro é difícil. Perder é fácil. Imagine quantos códigos foram instalados aí. E esses códigos, eles fazem esse programa seu mental funcionar. Então, pergunta pro cavalo, não. Eu vou direcionar esse cavalo. Então, quando você está se movimentando por medo, por insegurança, por querer agradar demais os outros, tentando alcançar as expectativas dos outros, é o cavalo que está dando a direção para onde você vai. Não é. É você quem deve estar no comando. Não é o cavalo. Não são seus pensamentos. É você quem os dirige. Tem uma palavra poderosa que diz assim: aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, aquilo que tem louvor, nisso pensai. É você que tem que pensar. É você quem deve escolher. Gente, imagine você se alimentando e chega uma pessoa e põe no seu prato algo sujo. Você vai comer? Você vai comer? Põe algo que está vencido, algo que está embolorado. Pensamento é a mesma coisa, é um alimento. Escolha o que vai te fazer bem. Escolha o que vai fazer com que você avance rumo àquilo que Deus já preparou. Deus preparou o caminho, mas quem caminha é você. É você quem vai decidir caminhar nesse caminho. Eu tenho que parar, eu tenho que analisar. Então, se a sua mente insiste em dizer, não tem jeito, tudo ruim mesmo, substitua. Jeremias 29:11. E eu tenho certeza de algo que eu vou dizer. Você tem medo do futuro? Eu tenho medo do futuro muitas vezes. Todos têm. Mas ele não pode dominar a sua vida. Se você tem medo do futuro, vai lá em Timóteo 1:7. Olha o que diz. Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Espírito de medo. Diferente da emoção medo, ok? Aqui entrou uma ligação aqui. Vocês estão me ouvindo? Deus não deu espírito de medo. Mas de poder, de amor e de moderação. Calma. Olha a pastora Flávia, que linda. O medo não pode nos parar. Não pode, gente. Ele tenta. E se você não assumir a sua posição na sua mente, ele consegue. Mas quando você traz essa verdade para você, que esse espírito não é teu, não é de Deus. Aí você se prepara. Lembra do preparo? Talvez você esteja com medo porque você não está preparada. Entende? Que a nossa parte ela deve ser feita. Questione os seus pensamentos. Por que eu tô com medo? Eu tô com medo porque, puxa, eu não estudei para essa prova. Ok. Dissipa como? Se prepare. Se prepare. Poxa, eu tô com medo porque tem um pensamento na minha mente aqui que sempre fala que eu não sou boa, que eu não consigo, que eu não nasci para isso, que isso não é para mim, que isso é para outro tipo de pessoa. Quem falou isso para você? Foi Deus que falou isso para você? Se não foi, descarta. E substitui por aquilo que Ele diz. É assim que a tua mente vai ser renovada. Colocando um alimento saudável. Código novo. Você vai aí fazer uma... Como que chama quando a gente faz um negócio no computador lá? Esqueci? Não é resetar, é configurar, não. Esqueci. Mas quem mexe com o computador, quando ele começa a dar muito problema, você manda para o técnico e o técnico ele faz esse negócio aí que eu esqueci o nome. Ele tira vírus, ele tira problemas, ele faz o computador andar rápido. É assim a nossa mente. Você está entregando para quem arrumar a sua mente? Qual que é a lógica? A inteligência.
levar para aquele que criou. Para qual técnico você está levando a sua mente aí? Quem que você está deixando mexer aqui? Leva para quem criou. Ele sabe como tirar vírus. Tá cheio de vírus aí. Então, Patrícia, não é resetar, não. Eu já vou lembrar já. Lá na escola, todo ano a gente manda pro técnico. Ai, meu Deus, eu vou lembrar já. O Espírito Santo, ajuda eu a lembrar qual é a palavra. Ai, meu Deus, vou lembrar. Ou seja, ele passa um pente fino, ele mantém o programa original, mas ele tira o que corrompe. Formatar, Sônia, obrigada, é isso aí. O Espírito Santo usa as pessoas. Formatar, é isso aí, Arinha. Olha que interessante, Rô. A Rô falou deletar. A gente não deleta. A nossa mente, ela tem programas, né? Então a gente formata, a gente mantém o original, mas tira o que está dando problema. Tira o que está deixando o programa lento. Tira o que está deixando o programa ali infectado, vírus. Quando a nossa mente ela tomou a forma do mundo, ela está com vírus. Ela está corrompendo o programa original. Então, quando nós não cuidamos dos nossos pensamentos, a gente está deixando com que os vírus façam isso. Então, queridas, a transformação da nossa mente, ela acontece quando a gente decide substituir esses pensamentos destrutivos, temerosos, que nos dão medo, pela verdade de Deus. Mas eu tenho que conhecer a verdade. Como que eu vou fazer se eu não conheço? Às vezes a pessoa chega na escola e fala assim, eu quero só conversação. Ok, justo. Mas qual é a sua base para a conversa? Você não tem estrutura, você não tem vocabulário, você quer conversar o quê? Então, muitas vezes nós queremos substituir, mas substituir pelo quê? Eu tenho que conhecer a verdade. Quanto tempo você gasta? Você investe na palavra, para que você entenda, para que essa verdade faça parte de você. Não é só evitar pensamento ruim, negativo, limitante, pensamento que deixa você doida, mas preencher a sua mente com a palavra. Formatar, voltar ao projeto original. A ciência, ela confirma, comprova que a repetição, ela reforça padrão neural. Reforça os caminhos da sua mente, as conexões. Então, da mesma forma, quanto nós mais declararmos a palavra de Deus, mais forte ela vai ficar na nossa mente, mais ela vai comandar as nossas ações, a nossa vida. Mais a nossa mente vai ser transformada. E quando a gente entrega os nossos pensamentos para Cristo e a gente se alinha com a palavra, aí a gente encontra o quê, gente? A paz. A paz que o mundo não dá. Tanta gente procurando resposta no mundo e só tá gente mais ansiosa, mais com depressão, mais com pensamento acelerado, mais confusa. Se funcionasse, mas não funciona. Não vos conformeis com o mundo. Não tome a forma. Não é esse que vai te dar a forma. A forma é a original. Tá bom? E vamos. Deus deu, gente, para nós a fórmula. Filipenses 4:7. Fazendo isso tudo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ela tem que estar guardada. Se ela não estiver guardada, todo mundo usa. Todo mundo dá o seu toque ali. Amém? Vamos para a declaração de hoje? Quem está anotando, anote, declare. Faça com que isso seja verdade. Com que isso entre ali na tua mente. Vamos declarar comigo? Hoje eu decido renovar a minha mente com a verdade de Deus. Hoje eu decido renovar a minha mente com a verdade de Deus. Eu não sou escrava dos meus pensamentos. Eu sou livre em Cristo Jesus. Minha identidade não está no que o mundo diz. Repete isso para você.
A minha identidade não está no que o mundo diz, mas no que Deus declara sobre mim. Eu escolho focar no que é verdadeiro, nobre e digno de louvor. Eu escolho focar naquilo que é verdadeiro, nobre e digno de louvor. A minha mente está sendo transformada e a paz de Deus governa o meu coração. Que essa verdade encontre no seu coração um local, que essa semente frutifique no teu coração e dê frutos. E esses frutos vão dar paz que talvez você ainda não tenha encontrado, porque você não entendeu definitivamente aonde nós a encontramos. Isso é todo dia. Todo dia. Sabe o milagre do todo dia? Muitas vezes nós não fazemos o que temos que fazer e queremos que tudo aconteça do nada. O lugar que nós estamos, queridos, nós não chegamos do nada. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. De glória em glória. De fé em fé. É assim que nós fazemos. Quanto mais passos nós damos na direção correta, mais próximas nós chegamos do destino que nós queremos. Combinado? Só que para chegar no destino onde nós queremos, nós temos que saber onde nós estamos. Se eu não sei aonde estou, como que eu vou saber que direção eu vou tomar? Então você tem que olhar para o seu pensamento e ver como ele está, para que você tome um outro caminho e chegue no destino chamado mente renovada, coração guardado, mente levada à obediência de Cristo e a paz que sobrepassa todo o entendimento, guiando a nossa vida, guardando a nossa mente e coração. Amém? Meus queridos, Deus abençoe vocês. Que essa verdade guie as suas atitudes, escolhas e palavras no dia de hoje. Deus abençoe vocês.